Ora então, mais uma vez, é conversar convosco. Já viram em slide o tema da palestra desta noite. São muitos os factos que têm acontecido no mundo envolvendo a juventude. Jovens terroristas, jovens assassinos. Parecendo que não, isso tem que concitar a nossa preocupação. Porque juventude não deve ser isso. Porque se nós pensarmos bem, este tema juventude é o melhor tema do mundo. A mocidade, a juventude é a melhor coisa do mundo. Não podemos nem devemos esquecer nunca que os jovens são o futuro. Neles, em todos eles, está a continuidade do bem ou do mal, consoante aquilo que nós, os mais velhos, lhe soubermos transmitir. Olha, vamos tomar de exemplo o que nós conversámos antes de iniciar a sessão. Se nós trouxermos aqui jovens, os mais velhos, conversando alto, que exemplo é que nós estamos a passar aos novos? Será que esses novos, quando voltarem à casa, vão respeitar o silêncio ou vão fazer o barulho que eles ouviram fazer os mais velhos? Digam lá, sinceramente. Porque um exemplo vale 1000 palavras. Então temos que saber transmitir o que à juventude. Que valores? O que é que nós temos que lhes transmitir como conhecimento? Já que os conhecimentos são os nossos verdadeiros tesouros. O conhecimento vai ser uma herança valiosa que lhes permitirá a eles próprios transitarem em segurança num mundo materialista. Mas temos que ser nós a ensiná-los. Temos que ser nós a convidá-los a viverem não apenas das sensações fortes ou dos gozos, porque isso não é a vida. Isso não é a finalidade da vida. Curiosamente, encontramos em dois livros espíritas, com títulos semelhantes, mas de autores diferentes, encontramos 2 capítulos maravilhosos acerca do tema que estamos a apreciar. São eles À Luz do Consolador, da grande médium Dona Ivone do Amaral Pereira, no capítulo Aos Jovens Espíritas. E o segundo livro, À Luz do Espiritismo, do Espírito Viana de Carvalho, no capítulo Espiritismo e Mocidade. Vejam, 2 títulos de livro muito semelhantes, 2 capítulos muito semelhantes. Neles vemos que a doutrina dos Espíritos, desde a primeira hora, desde bem do início, contou com a juventude para se apresentar ao mundo. E são tantos os casos de jovens envolvidos que quase se torna difícil escolher os nomes que queremos apresentar para confirmar esta afirmação. Já nos idos de 1849, 8 anos antes do aparecimento público do Espiritismo, da publicação do Livro dos Espíritos, em Hydesville, nos Estados Unidos, são 2 meninas, aportuguesando os nomes, Catarina e Margarida, de 12 e 15 anos, as célebres irmãs Fox. Elas são as escolhidas pelo espírito Rosma para iniciar a sua série de comunicações através das pancadas, das célebres raps. É igualmente através de jovens médiuns que Allan Kardec recebe a colaboração indispensável para comunicar com os espíritos superiores que divulgaram a nossa doutrina. E desse modo tornaram-na uma doutrina de tríplice aspecto: científica, filosófica e de profundo cunho moral ou religiosa, para quem quiser. Foram a senhorita Ruth Celine Jaffé, nos dias da sua adolescência, e as irmãs Baudin, a Carolina e a Júlia, de 12 e 14 anos, que receberam os valiosos ditados
que se transformaram na base da expressiva parte da codificação. Também Alina Carlotti e Hermance Dufault eram muito jovens quando se fizeram instrumento dos espíritos na aurora do movimento do cristianismo redivivo para a humanidade. Porque é assim que nós gostamos de chamar o espiritismo. O cristianismo redivivo. O cristianismo do Cristo. Não o cristianismo dos homens. Esse não é o nosso. Florence Cook tinha 15 anos quando a sua mediunidade, através das experiências do célebre, do conhecidíssimo cientista, o professor William Crookes, permitiu as materializações do espírito de Katie King. Estamos assim vendo que foi através de uma juventude descomprometida, de ideias pré-concebidas, descomprometida dos pensamentos velhos ou com tabus irracionais, que se estabeleceram os contactos com os sábios e santos desencarnados, os bons espíritos. Tudo porque, afinal, a juventude é promessa. Promessa para o tempo que há de vir. Mas recuemos ainda mais no tempo. Viajemos lá até à velha Palestina do tempo de Jesus. Quem são os escolhidos por ele? Quem são os apóstolos? Quem é que ele escolhe para o acompanharem na sua missão? Homens idosos? Anciãos? Não. São homens jovens. Afinal, jovem como ele próprio, que ao morrer na cruz contava apenas 33 anos. Ou um pouco menos, segundo fundamentos históricos de ilustres historiadores e investigadores. Aos 12 apóstolos escolhidos pelo Mestre, apenas 2 seriam de idade madura. Simão o Zelote e Tiago, o filho de Alfeu. Porque o próprio Simão Barjonas, mais tarde Pedro, seria homem de apenas 40 anos de idade, por ocasião da morte de Jesus de Nazaré. Os outros, incluindo o próprio Judas Iscariotes, seriam personalidades de 20 e poucos anos. João o Evangelista, por altura do Calvário, tinha somente 20 anos. Era o mais jovem de todos. Um adolescente, como nós estamos vendo, quando se iniciou no apostolado. Outro evangelista, Marcos, também era um rapazote quando se iniciou no serviço ao Cristo, com o seu amigo e instrutor Simão Pedro. João, o Batista, grande precursor do cristianismo, tinha aproximadamente a idade do doce Rabi da Galileia. Mais ou menos a mesma idade de Jesus. Então, vemos também que a juventude foi uma constante no cristianismo primitivo. Foi no cristianismo redivivo, foi no cristianismo primitivo. Nos dias de trabalho, de testemunho e de difusão e martírio, lá estava também a juventude. Jovens que não fraquejaram na fé pelo seu ideal, mesmo frente às feras nos círculos de Roma, ou mesmo em face do poder arbitrário dos generais do Império Romano. Narra-se com cunho histórico, portanto com algum cunho de veracidade, que entre a Judeia e a Síria, na cidade de Sebastes, também chamada a Rainha do Ponto, ou seja, a rainha daqueles locais, por ser uma bonita cidade, nos anos 300 da nossa era, 40 jovens deram a sua vida por amor à verdade. Eram todos legionários, mas eram todos cristãos. Recrutados pelas ordens romanas, vestiam os uniformes, os capacetes e os seus mantos vermelhos, mas nos seus corações, porém, serviam a Jesus. E somente a Jesus.
muito antes que as vozes de Roma se fizessem ouvir nas ordens de recrutamento, eles haviam acedido, vindos de variados pontos, de variadas partes do Império, vieram ao encontro da voz do doce Nazareno. Porque as perseguições se fizessem intensas naquela época, como sabemos, de má memória, reuniam-se às escondidas, em locais ermos e abandonados. Após o recrutamento, raramente podiam estar todos juntos. Era difícil estarem todos juntos ao mesmo tempo, pois as suas folgas não coincidiam. Elas eram em períodos diferentes. Mas não se descuidavam do estudo dos ditos do Senhor Jesus, dos Atos dos Apóstolos, das epístolas de Pedro e de Paulo. Todos eles serviam na 12ª Legião. Um dia, há sempre um dia, uma denúncia anónima colocou-os frente a uma terrível tragédia. Para salvar as suas vidas, deveriam oferecer sacrifício ao deus Júpiter. Recusaram. E com essa recusa foram condenados à pena capital, à pena máxima, à pena de morte. Os seus superiores desejavam que as suas mortes servissem de lição aos outros. Ou até, quem sabe, eles tinham a esperança de que eles fraquejassem e voltassem atrás na sua decisão. E para isso escolheram uma forma lenta de agonia para eles. Foram conduzidos até à beira de um lago, cujas águas frias tornavam-se geladas nas noites de inverno. Ao som dos tambores da marcha, os 40 jovens perfilados e fortalecidos na fé avançaram para o lago. A água foi subindo. Chegou-lhes às virilhas, depois às cinturas, finalmente até aos ombros. Foram muitas horas de imersão naquelas águas frias e negras. Mas a chama da fé aquecia-os, ao ponto de estarem sempre cantando hinos a Deus e hinos a Jesus. E o canto era como que uma cascata de esperanças feitas em sons e ternura, mas também de renúncia. Preferiam renunciar à vida, sendo idólatras, e partirem tranquilos para a vida espiritual. Chegou a madrugada. Um a um, eles foram morrendo, hirtos de frio, congelados. Igualmente, ao longo dos tempos, outros jovens se projetaram como exemplos de virtudes para a humanidade. Francisco de Assis. Aos 20 anos, Francisco ouviu as vozes espirituais que lhe recordaram os compromissos que ele havia firmado com o Senhor. A própria Idade Média mostra-nos a juventude de António de Lisboa ou António de Pádua, que nós não somos invejosos. Não nos importamos de o dividir com os italianos. Que aos 16 anos abandona os braços de sua mãe para se tornar num poderoso médium de transporte. Porque ele se transportava em corpo astral e faz-se paladino da oratória religiosa, faz-se paladino da paz. Numa época de cavalarias guerreiras e cuja ternura ele demonstrou pelas crianças, António ainda hoje inspira corações delicados para a mesma tarefa que ele teve no passado, agora que decorreram mais de 700 anos. Igualmente, jovem de 18 anos, 18 primaveras, foi Joana d'Arc. Figura inconfundível do início da Renascença. Uma médium passiva por excelência, cuja vida singular atrai a nossa atenção. E atrai-nos como uma luz, a luz de uma estrela
que não se apagou ainda, porque os homens reconheceram o erro de a terem condenado à morte e hoje a colocaram como santa. Vicente de Paula tinha 24 anos quando iniciou o seu apostolado inesquecível, assim como em tempos mais recentes, Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Tinha 21 anos ao revelar-se ao mundo com o seu primeiro livro mediúnico, Parnasso de Além Túmulo. Entre estes numerosos jovens e muitos outros que poderíamos citar, não foi nunca negligenciado o talento que Deus lhes confiou. Não o esconderam, colocaram-no a render. Colocaram a render o seu talento para o desempenho das suas funções. Então, lembrando os legionários, lembrando os heróis da fé, lembrando os mártires, recordamos a mocidade dos dias atuais. E juventude é sinónimo de liberdade, sem dúvida. É isto que os próprios jovens dizem. Ser jovem é ser livre. Será que os nossos jovens sabem o que é ser livre? Ou será que estão buscando a liberdade entregando-se ao jogo das drogas e da libertinagem? Parece que há uma confusão muito grande na cabeça do jovem moderno, que luta tanto pela liberdade e afirma que a quer e se entrega sem nenhuma reflexão à dependência química. Pois em nome dessa pseudo-liberdade, eles estão apertando os grilhões, as correntes, as amarras que os manterão presos por muito tempo. Dos homens da Marlboro, que todos ainda recordamos os anúncios da televisão e quando os víamos outrora nos outdoors mostrados nas nossas estradas ou nas nossas cidades. Esses homens, jovens nesses cartazes, praticamente já todos se despediram da vida física, porque os anos passam. E talvez que a grande maioria deles partiram corroídos por variados cancros. Será que a juventude não consegue distinguir o que seja a verdadeira liberdade? Será que somos nós que estamos falhando em não lhes conseguimos mostrar? Será que não é melhor seguir as orientações dos pais que verdadeiramente os amam, ao invés de se entregarem aos interesses mundanos dos traficantes, dos comerciantes inescrupulosos? Em nome da liberdade, os jovens entregam-se aos desejos carnais, permitindo que a gravidez lhes traga responsabilidades precoces. Mães de 12, 13 anos. Tudo em nome da liberdade. E logo mais deixam os filhos gerados sem qualquer tipo de responsabilidade. Deixam-nos entregues a si mesmos, quando não os matam ainda no ventre. Tudo em nome da liberdade. Buscam o cigarro, o álcool, dos quais não conseguem libertar-se, tornando-se escravos desses venenos livres. Em nome da liberdade, deixam-se dominar pela fúria e caem nas malhas do crime. Deixam-se dominar pelas lavagens cerebrais religiosas, partindo para matar em nome de Deus. Que Deus? Qual é o Deus que manda matar? Qualquer doutrina que manda matar não é uma doutrina de Deus. Deus ama, não mata. Nós perguntamos isso tudo. E perguntamos, afinal, isso é liberdade ou é escravidão? Que futuro podemos esperar se os jovens que são a concretização do futuro se degradam dia a dia? Com que mãos firmes poderemos contar no amanhã se as dos nossos jovens agora já são trêmulas pelos efeitos da droga? Será que vamos poder contar com cérebros brilhantes se os nossos jovens estão destruindo os seus neurónios sob a ação do álcool?
cabe aos pais e educadores a grande tarefa de orientar e mostrar novos rumos aos jovens de hoje, para que a nossa sociedade não apodreça nas bases. Cabe aos jovens discernir o que é lícito e o que convém ao verdadeiro cristão. No dizer de Paulo, o apóstolo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Esta é a chave. É a chave para quem anseia por ser verdadeiramente livre. Pensar no que vai fazer, nas consequências. Então busquemos a libertação física pela limitação dos apetites, não cedendo aos vícios. A libertação intelectual pelo conhecimento. Conhecermos o que é verdadeiramente bom e útil para nós. Conhecermos a verdade. E, por fim, a liberdade moral pela conquista das virtudes. Só dessa forma seremos nós e a juventude soberanamente livres. Observando tantos moços e moças a descerem pelas ladeiras escuras do vício e da falta de fé, pensamos na mensagem do Cristo, que se dirige esperançosa, e é uma mensagem viva a todos os homens. Muito poderiam esses jovens se transportassem Jesus para as suas vidas, desde que disponham já da agilidade mental para o entenderem, que disponham do vigor físico para serem úteis, que tenham as energias para poderem canalizar para o bem. Só assim a nossa juventude pode crescer para a luz. E nessa ascensão, porque sempre caminhamos para a luz, subimos, quem sabe, arrastar outros tantos, pois toda vez que um homem se ergue no mundo, centenas se erguem com ele. Que os jovens ouçam a mensagem de Jesus que chega límpida e pura e que se afeiçoem ao bem. Não permitem que o tempo passe e as horas fujam. A juventude é muito fugaz, passa rápido. Então, enquanto a juventude canta no corpo jovem, que o jovem estude, que o jovem trabalhe, que o jovem seja útil, que eles executem tarefas no bem, semeando assim luzes nas suas caminhadas. Essas luzes, mais tarde, eles as haverão de perceber como estrelas luminosas que vão aclarar depois os dias da madureza, os dias da nossa velhice. Então que Jesus continue a abençoar todos os jovens, e sem ser em especial a juventude espírita, não toda, a fim de que consigam tomar nas suas mãos jovens o arado para lavrar os múltiplos campos da seara espírita. Que eles consigam elevar alto a luz deste farol imortal, que pode ser a réstia luminosa que não deixa morrer nem a esperança nem a fé. Possam eles, os jovens, ser os guardiões desta doutrina que tudo possui para tornar sábia e feliz a humanidade. Ressalvamos o interesse que sempre colocamos nas nossas casas de recebermos as crianças para lhes falarmos do Espiritismo. A evangelização. Criança evangelizada vai ser um jovem equilibrado, vai ser um adulto harmonioso. E são poucas as crianças que nos trazem. Pais, avós, não têm tempo. Não há tempo para trazer a criança ao encontro de Jesus. Nem na grande maioria destes pais e destes avós que têm contacto com o Evangelho e que leram lá. Deixem vir a mim as criancinhas. Esquecem tudo. Não lembram mais. E as crianças crescem a esmo, como nós estamos vendo. Que esta nossa reflexão
possa ficar nos vossos corações. E se acaso tiverdes responsabilidades educativas, não se esqueçam do que a nossa doutrina diz. Pela vossa atenção, muito obrigado.